Graça e paz, um bom dia. Meu nome é Alan Conte Júnior, sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso. Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, iniciando mais uma semana, pela graça e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz e dando prosseguimento às nossas mensagens com o cunho evangelístico, eu gostaria de conversar com você hoje a respeito do livro de Lucas, no seu capítulo 23, dos versículos 39 a 43. É um texto bastante conhecido. Nós vemos ali o nosso Senhor Jesus Cristo sendo crucificado. E eu dei um tema, não inspirado, é claro, um tema nosso, que nós, pela nossa própria capacidade, por assim dizer, pelo nosso próprio pensamento, melhor dizendo, trouxemos à tona como o Salvador da cruz. Esses temas não são, de forma nenhuma, iluminados nem inspirados por Deus, de forma alguma. Inspirada é só a palavra. Então nós vamos agora meditar debaixo desse tema. O Salvador na cruz, em Lucas 23, 39 a 43. Convido você a me acompanhar no celular, onde vai estar aparecendo, na sua Bíblia, aonde você se sentir melhor. Então, vamos fazer a leitura? Vamos lá, Lucas 23, 39 a 43. Diz o seguinte, a santa palavra de Deus: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? É maravilhoso este livro de Lucas, ele nos retrata algumas coisas que outros evangelhos não nos retratam. E principalmente, o que nós temos aqui de principal é o fato de Jesus aqui ser tratado como um homem perfeito. E o olhar clínico, o olhar médico que Lucas tinha. Mas se tratando dessa situação em específico, nós vemos aqui na vida desses dois ladrões o que foi o ministério de Jesus a vida inteira. Nós vemos que ele dividiu opiniões. É interessante que tem aquela frase, se nem Jesus agradou a todos, como eu vou agradar. Então, e aqui é uma realidade, essa frase talvez não seja nem bíblica, mas ela é uma realidade. Jesus não agradou a todos. Nós podemos ver exatamente isso neste comecinho de versículo, Nesse comecinho de meditação nós podemos ver isso. Jesus não agradou a todos, mesmo que ele fosse Deus. Então é interessante que, olhando para o nosso primeiro verso, o 39, nós vemos que este homem que estava ao lado de Jesus, ele representa bem o que nós somos. É impressionante como esse homem ele não conseguiu enxergar nada além do que ele mesmo queria enxergar. Assim somos nós em diversas situações. Nós olhamos para uma situação, tiramos um preconceito dela, já temos um conceito pré-estabelecido sobre aquela situação. Entramos na situação e aí nós não conseguimos enxergar nada além da situação do que a gente já imaginava que seria dela. Ou seja, muitas vezes as situações ruins elas vêm para o nosso bem. Ah, mas como assim situações ruins podem ser boas? A fé, como eu já disse em outras pregações, ela é igual a um músculo. E ela precisa ser exercitada. E a forma de você exercitar a sua fé é sendo posta à prova. Então as situações ruins, elas vêm para nos colocar à prova. E são nessas situações ruins que nós temos que aprender a enxergar, não só com a nossa visão vertical, com a nossa visão horizontal. Enfim, nós não vamos enxergar somente com os dois olhos que nós temos para frente, mas nós temos que tentar enxergar por cima, igual Deus vê. Tentemos entender qual é o real significado dessa situação, porque nem sempre as coisas ruins são o inimigo nos atacando, mas às vezes é simplesmente Deus nos provando. Então é interessante que esse homem, ele viu na situação ruim que ele estava, ele só queria tirar proveito de Jesus. Então ele fala: se você é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Então ele não queria se arrepender e crer em Cristo.
Ele gostaria de tirar proveito para que ele fosse salvo de algo que estava sendo justamente, algo que estava acontecendo justamente. Por quê? A condenação dele era justa. Este homem não era uma boa pessoa. E passando para o nosso verso de número 40, nós podemos enxergar que o outro homem, por outra via, já enxergava diferente. Ele entendia que aquele homem que estava ali entre ele e o outro homem, o que estava no meio, no centro, mas ele não estava no centro porque ele era o maior pecador, como era um costume. Ele estava no centro, Jesus, porque Jesus estava dividindo a história dos homens. Ali nós podíamos ver bem. Caído e o outro que estava prestes a ganhar a salvação. Nós vemos que Jesus estava ali dividindo a história dos homens entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus estava dividindo a história dos homens, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, quando nós enxergamos isso, nós percebemos que aquele homem que estava do outro lado, ele não foi um homem bom. Ele não foi um homem exemplar. Tanto que ele mesmo, né, se você parar para analisar, ele fala que os três estavam sob a mesma condenação. Mas ele não era um homem bom. O único que era bom entre os três era o Senhor Jesus. Porque não havia uma queixa real contra Jesus, mas sim contra esses homens. É interessante nós percebermos que o homem que estava ali, acredito eu que à sua direita, ele havia entendido, talvez ele conhecesse Jesus, então ele havia entendido que talvez não estivesse certo aquilo que estava acontecendo. Passando para o nosso verso 41, nós vamos ver a continuação da resposta dele. E ele fala: nós dois estamos sendo julgados com justiça, mas este nada fez de errado, nenhum mal fez. Então esses homens, eles passaram sua vida matando e roubando, provavelmente realizando crimes hediondos. Eles não eram batedores de carteiras que seriam punidos pela lei de outra forma. Não, eles eram pessoas homicidas, eles eram pessoas horríveis. Eles tornaram a vida de muitas pessoas como um inferno na terra. Por que nós dizemos isso? Porque essa condenação na cruz, ela era aplicada para os piores erros, para os piores dos piores homens. Aquilo não só mostrava, né, algo horrível, que era a própria condenação em si, né, a própria cruz era algo horrível, como ela humilhava aqueles homens mediante todas as pessoas. É interessante que quando nós olhamos para isso, nós vemos que esses homens, eles foram tão ruins, que eles foram considerados com a lei máxima, a pena máxima daquele país: morrer crucificado. Algo terrível, algo para criminosos de guerra e coisas horríveis mesmo. Só que Jesus, né, como eu disse, diferente daqueles homens que transformaram a vida de muitos em uma coisa horrível, Jesus, ele havia passado toda a sua vida na terra, principalmente os 3 anos de ministério, fazendo bem e ajudando os outros. Então, com razão, esse homem diz: este nada de mal fez. Porque Jesus, ele havia passado a vida inteira curando cegos, ouvindo as pessoas, tocando, abraçando, tendo um contato íntimo com essas pessoas. Jesus não tinha ficado, não tinha feito, não tinha vivido para benefício próprio. Ele havia vivido sua vida inteira para benefício dos outros. Então aquela cruz, aquele lugar, aquele momento, se nós pararmos para analisar, Jesus realmente estava sendo julgado de forma errônea, de forma indigna. Então é interessante que quando nós olhamos para aquela situação, é marcante você imaginar que os homens estabeleceram algo, olharam para aquele outro homem, que era Jesus, e falaram: é isso e pronto. E ninguém foi contra. Pilatos se ausentou. Enfim, ninguém foi contra. Só que é interessante que esse homem que estava ao outro lado, este outro criminoso, ele não só havia entendido que Jesus era Deus, ele não só havia entendido que jamais ele teria condição de julgar alguém porque ele estava na mesma condição, como ele estava disposto a se arrepender de tudo o que ele havia feito. Ele estava disposto a entender a mensagem que Jesus havia pregado.
Então é de se imaginar que ele já conhecia Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar. Com certeza ele conhecia a mensagem. Com certeza ele sabia o que era pregado. Então ele ouviu alguma vez em sua vida: arrependa-te, pois já é chegado o reino de Deus. E aí aquele homem deve ter ficado com aquilo no coração, mas muitas vezes a semente é lançada num terreno ruim, num terreno que é difícil dar frutos, é difícil criar raízes. E talvez ele tenha sido já pego pelas autoridades, talvez ele tenha praticado mais algum ou outro, né, crime, não se sabe. Mas em algum momento ele havia escutado sobre um homem que veio lá da Galileia, né, um homem que veio de Nazaré, perdão, um homem simples, grande profeta, que realizava coisas maravilhosas no meio do povo. Um profeta que não tinha medo das autoridades, não tinha medo de cumprir o que ele veio para cumprir. E ele deve ter percebido que, diferente da elite religiosa que fazia, né, coisas horríveis e oprimia o povo com fardos pesadíssimos, ele era um homem que vinha para aliviar os fardos das pessoas. Né? Ele era um homem que veio simplesmente para colocar no coração das pessoas amor e paz. Ele veio realizar milagres sem cobrar nada. Ele veio instituir o reino de Deus na terra. É maravilhoso que ele veio nos libertar do pecado. Então ele veio alimentar os pobres. Ele veio curar os enfermos. E principalmente trazer salvação aos perdidos. Então esse homem havia entendido isso. E quando nós passamos para o nosso verso 42, ele faz a maior declaração que um homem poderia fazer. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando nós vemos essa declaração, nós lembramos bem que a salvação vem para aquele que crê. Na mesma condição de Jesus, ele poderia tomar a mesma decisão do outro homem. Poderia sem nenhum problema, né, deixar assim explícito, né, que aquele homem era só mais um homem. Ele está sendo julgado igual. Mas não. Como eu disse antes, ele percebeu que o julgamento que Jesus havia recebido era errôneo. Aquele que estava no meio havia vindo para mudar vidas, transformar vidas. Né? Pilatos e a elite religiosa que o julgou criminoso. Porque o julgamento desses homens estava deturpado pelas próprias concupiscências. Jesus ele veio abalar o status quo da época. Ele veio abalar o que eles acreditavam como verdade. Porque na verdade aqueles homens não estavam vivendo a verdade que Deus havia lhes dado. Aqueles homens viviam a verdade que eles criaram. Então quando Jesus abala esse momento, ele abala toda essa estrutura, esses homens ficam com medo. E a primeira atitude que eles tomam é tentar tirar a vida de Jesus. Né? Mais para frente nós vamos ver Paulo sendo chamado de a principal peste da seita dos nazarenos. Então eles achavam que Jesus era uma seita, né? Era um líder de uma seita. Quando na verdade nós vimos que ele foi o criador da verdadeira religião. Quando ele veio para redimir aqueles, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então aqueles homens eles não pararam para pensar: será que eu estou certo? Não. Eles simplesmente se voltaram para o que acreditavam, agarraram-se como um leão agarra sua presa, às suas verdades, e jamais deixaram elas escaparem. Mas é maravilhoso ver que esse homem, com todos os problemas, com tudo que ele tinha, ele se arrepende de tudo e finalmente ele dá um fim apropriado para a sua vida, porque ele pede misericórdia e tem um coração verdadeiramente arrependido diante do Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Não existe ninguém como Jesus. E aquele homem entendeu. E mesmo que você que está nos ouvindo nessa manhã seja o pior dos piores, tenha feito coisas horríveis, esteja vivendo um momento difícil, talvez você não seja um ladrão nem nada, mas você é um homem simples que vive algo difícil, Jesus te ama e Ele está de braços abertos para te receber e transformar a sua vida. Talvez você já conheça Ele. Talvez você não esteja nos caminhos dele hoje, mas tenha certeza que não existe lugar melhor do que estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E ele deseja que você se entregue a ele, tenha uma vida diferente, viva de maneira real a palavra dele. E passando para o verso 43,
nós vemos que o coração daquele homem era um coração verdadeiramente arrependido. Não porque nós achamos e são inferências que fazemos baseadas em probabilidades, mas porque o próprio Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Logo, Jesus aqui está dizendo o quê? Sim, eu percebi que seu coração está arrependido. Eu noto que você entendeu a mensagem que eu preguei. Então, se você entendeu, parabéns. Você acabou de ganhar o seu passaporte carimbado para os céus. Hoje você entende que eu sou Deus e eu vim para salvar. Eu sou o Redentor e vim para redimir. Então, você está com seu passaporte carimbado de volta para o céu. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos criados por Deus para morar com Deus. Nós não somos dessa terra. Então, o nosso passaporte foi carimbado para a volta. Porque nós já pertencíamos a Deus. Ou o que havia acontecido era a destruição da possibilidade de morarmos no céu. Mas pela graça do Cristo, que estava ali terminando de cumprir o seu propósito na terra, numa cruz, fomos novamente habilitados a voltar ao céu. E é interessante notar que Jesus, no seu momento de maior sofrimento, quando nós vemos ali que ele estava realmente fisicamente destruído pelas coisas que aconteciam, ainda assim ele teve tempo para salvar mais uma pessoa. E mais uma pessoa no seu ministério conheceu o Deus Pai através da vida do Deus Filho e pôde ser salvo. No momento mais difícil que Jesus viveu, ele levou o reino, ele levou o evangelho e ele salvou mais uma vida. Ele não se importou com o sofrimento que ele tinha naquele momento. Ele se importou com aquela alma que estava desejosa de Deus, poucos metros ou centímetros dele. É maravilhoso nós notarmos isso, que ele se importa conosco. Não importa a situação. Ele se importou com aquele ladrão, um homem que não era bom, durante o sofrimento carnal dele ali na cruz. Carnal, físico, melhor dizendo. Então Jesus nos mostra o amor que ele sentia por nós e o amor que ele sente até hoje. Então, se você nessa manhã não conhece Jesus ou vive longe dele, eu já fiz, já comentei, já falei, então não vou repetir, mas volte-se para ele. Ele está de braços abertos, te esperando. Vamos, nesse momento, orar e encerrar esse vídeo para a graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo por mais essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais de Ti, Pai. Não somos merecedores de nada que Tu fez por nós, ó Deus. Não somos merecedores, ó Deus, da Tua graça, não somos merecedores da Tua força, não somos merecedores de nada que o Senhor tem feito por nós, Pai. Somos e sempre seremos dignos do inferno sem o Senhor. Mas o Senhor nos justifica e nos leva de volta para os céus, ó Deus. Eu te louvo, te peço perdão, peço que esse vídeo chegue até um coração que necessita ouvir da Tua palavra, Pai querido. E que esses corações sejam quebrantados e se voltem para Ti, Pai amado. Peço perdão por tudo, perdão pelos meus erros e meus pecados, perdão pelos pecados e os erros de todos que nos escutam nessa manhã. Que o Senhor realize, ó Deus, os nossos planos e desejos de todos nós, de acordo com a Tua vontade. E aqueles, ó Deus, que não são Teus planos, que eles sejam retirados dos nossos corações, que nós possamos fazer somente a Tua vontade, o Teu desejo, os Teus desígnios, e que possamos fazer somente aquilo que o Senhor deseja, Pai amado. Eu te peço perdão, peço que o Senhor cuide de todos nós, nos abençoe, nos guarde nesse dia, nos dá uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção, e que lembremos sempre que mais importante do que as bênçãos é o abençoador. O Senhor é melhor do que tudo, nosso maior tesouro. Te agradeço por tudo, proteja-nos de todo mal, livra-nos do perigo e seja feita a Tua vontade, por Jesus o Santo. Amém. É isso aí, te agradeço por nos acompanhar mais essa manhã, peço que Deus abençoe sua vida, que você possa ter uma semana maravilhosa debaixo da presença do Senhor e que seja feita somente a vontade dEle na sua vida e na minha vida. Então é isso, fica com Deus, falou!